Aula de História. O assunto Tratado de Tordesilhas. Lá na época das navegações, os europeus eles acreditavam que os povos que não eram cristãos e não muito civilizados, eles poderiam ser dominados. E com isso eles tiravam aproveito para ocupar todas as terras que iam sendo descobertas, ou se essas terras já tivessem donos. Então era uma ambição muito grande para conseguir muitas terras. Então, com isso, começou uma verdadeira disputa entre Portugal e Espanha pela ocupação de terras. Para evitar que Portugal e Espanha brigassem pela disputa de terras, os governos desses dois países, eles resolveram pedir a um papa, Alexandre VI, né? Que tomasse uma providência e que fizesse uma divisão dessas terras descobertas e ainda aquelas que estavam para ser ainda descobertas. Então, eles pediram a este Papa Alexandre VI e ele criou um documento chamado Bula e nele estabelecia que as terras situadas até 100 léguas a partir das ilhas do Cabo, né, lá de Portugal, seriam de Portugal. E as que ficassem além dessa linha seriam da Espanha. Aí que surgiu, então, essa linha demarcatória chamada de Tratado de Tordesilhas. Aqui nós vamos ver, neste mapa, nessa cartografia, então, esse Papa sugeriu para que não houvesse mais briga e essa ambição em buscas de terras entre Portugal e Espanha, ele fez essa linha para dividir. Daqui seria da Espanha, do domínio espanhol, e aqui seria do domínio português de Portugal, ambos países europeus, que, como nós iniciamos, eles achavam que os povos eram tão atrasados, né? Não cristãos, meio incivilizados, e que eram fáceis de dominar e catar as terras para ambos os países. E nada a ver com esse tratado, com essa linha, para ver quais as terras que eram direito da Espanha e quais de Portugal, nós devemos lembrar que a Espanha, ela dominou Portugal por muitos anos, tanto que o rei da Espanha passou a ser rei de Portugal, e isso lá na época que o Brasil já era colônia de Portugal. Nada a ver com o Tratado de Tordesilhas aqui, apenas um adendo que eu estou pondo. Lá, quando o Brasil tornou-se colônia de Portugal, veio o domínio, o Brasil também passou sob o domínio espanhol, porque ele também pegou o Portugal para dominar o rei da Espanha, tanto que ele tornou rei de Portugal também. Foi a época que depois foi desfeito esse domínio, Portugal voltou a ser domínio próprio, e foi quando começou a fase do pau-brasil, quando os portugueses descobriram a riqueza do pau-brasil, depois veio do açúcar, e assim por diante, né? Até a da mineração. Muito bem, então,
voltando ao assunto do Tratado de Tordesilhas, então esse Papa dividiu parte para a Espanha e parte para Portugal. Isso foi lá no ano de 1493, né? Muito bem, aqui mostra perfeitamente, né, a linha do Tratado de Tordesilhas, uma parte de Portugal, que é esse verde, a outra... desculpe, aqui está dividida a parte que essa linha passou para as terras brasileiras. Mas só que nesta época o Brasil ainda não havia sido descoberto, nem Portugal sabia das nossas riquezas, da quantidade de terra que tinha aqui, né? E Portugal não tinha essa ideia de quanto o Brasil tinha de terra dentro desse tratado. E esse tratado, nos dias de hoje, nós sabemos, ele passava essa linha de Tordesilhas de Belém, lá do estado de Pará, até a cidade de Laguna, Santa Catarina. Então, pedaços das terras brasileiras, que eram grandes, estava já pertencendo a Portugal, porque esse tratado, as terras, mesmo o Brasil ainda não sendo descoberto, né, já pertencia a Portugal. Então, os limites eles foram alterados de 100 para 370, quer dizer que aumentou as terras que dava direito a Portugal. Houve um aumento bem grande. De acordo com esse tratado de Tordesilhas, as terras situadas até 370 léguas a leste de Cabo Verde pertenciam a Portugal e as terras oeste pertenciam à Espanha. Então, os brasileiros eles não respeitaram esse tratado. Daí o Brasil foi descoberto, etc. E ocuparam as terras que seriam dos espanhóis. Foi assim que o nosso território ganhou a força atual. Então, com isso, o Brasil ia só de Belém a Laguna. Mas os brasileiros, o Brasil daí foi descoberto, os brasileiros e os portugueses não respeitaram esse tratado. Começou a pegar mais terras. Por isso que o nosso território brasileiro, né, tornou-se essa imensidão. Saiu do Tratado de Tordesilhas, foram pegando mais as terras pertencentes aqui à Espanha, né? Eles avançaram esse tratado. E apesar disso, dessa invasão, os espanhóis, que os brasileiros, junto com os portugueses, estavam avançando, não se preocupou, não estava nem aí que o Brasil, né, e que já pertencia a Portugal, que era dos portugueses, estavam avançando, né? E com isso, o Brasil tornou-se esse grande território. E é muito importante nós sabermos que, com tudo isso, o Brasil avançando pelas terras, o Tratado de Tordesilhas estabelecia, mesmo após 250 anos de descobrimento do Brasil, os brasileiros e portugueses, eles continuaram avançando para o interior, não respeitando a linha das Tordesilhas. A maioria nem sabia que ela existia. Era tão insignificante, eles foram vendo terras, e nem percebendo que eles estavam invadindo pelo Tratado de Tordesilhas, que pertenciam ao país dos espanhóis. Acabaram sendo tomadas pelas colonizações. Então, por a Espanha não tomar conta de que os portugueses, junto com os brasileiros, né,
estavam invadindo esta parte da Espanha, quem lucrou foi o Brasil. Então, o Tratado de Tordesilhas, ele representa muito para os brasileiros, mesmo na época, eles sendo colônia de Portugal, que estavam invadindo aqui, né, por os espanhóis. E com isso tornou-se o nosso país, né, essa imensidão de território. Antes, olha aqui, pelo Tratado de Tordesilhas, se fosse seguir na risca, o Brasil seria somente esta parte. Mas eles avançando as terras, né, que pertenciam pelo Tratado de Tordesilhas à Espanha, eles conseguiram todo esse espaço, esse limite, essa área que nós temos no Brasil. Então, é muito interessante. Então, quem lucrou foi nós brasileiros, depois com a independência, né? Mas tudo começou lá antes do Brasil ser descoberto, quando os países europeus chamaram o Papa fez essa divisão da linha do Tratado de Tordesilhas, né? E foi ficando por aí. O mais importante que você guarde que o Tratado de Tordesilhas é uma linha para separar os direitos de posses de terras conseguidas entre Portugal e Espanha. Espero que você tenha entendido o que foi o Tratado de Tordesilhas. E até mais.